Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do nosso Encontro Mulheres, aqui pela TV Galega. Eu sou Denise Bichling, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitando muito bem o nosso programa de hoje com 4 convidados especiais e já apresentando o meu primeiro assunto em pauta, nesse momento que estamos no Setembro Vermelho, o mês que foca, o mês que direciona um olhar especial para os cuidados, para a prevenção, para a preocupação com o nosso coração. E o meu convidado então, Dr. Humberto Tridapalli, que é médico cardiologista. Seja muito bem-vindo aqui à Imagem da Cidade, Dr. Humberto. Tudo bem com o senhor? Olá, muito obrigado pelo convite, tudo bem sim. A importância de um mês como esse, diferentes temas colocados em evidência ao longo do mês de setembro, mas justamente agora o Setembro Vermelho, direcionando também para você a sua presença aqui, nesse cuidado especial com o nosso coração. A gente poderia começar por onde essa aula com o médico cardiologista? Tudo começou isso com o Dia Mundial do Coração, né? O Dia Mundial de Prevenção do Coração, que é dia 29 de setembro. Os cardiologistas do mundo inteiro começaram a utilizar o mês de setembro como um mês de aviso. Um mês de aviso por quê? As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte e mortalidade no mundo moderno hoje em dia. Então a maior chance da gente perder anos de vida, digamos assim, em Blumenau, a gente tem uma sobrevida em torno de 80, 85 anos. E tem pessoas morrendo com 40, 50, 60 anos. A maioria destas pessoas hoje morrem por doença cardiovascular. E a grande importância da gente estar conversando hoje é que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, com medidas de prevenção, com controle, com tratamento. Então, a ênfase do Setembro Vermelho é abrir o espaço para as pessoas se olharem. De que morreu meu pai? De que morreu meu avô? Existe doença cardiovascular na minha família? Como é que eu estou com relação aos meus níveis de colesterol, de diabetes, de pressão, se eu ando fumando? Esse conjunto de coisas que no mês de setembro chama atenção. Putz, como é que eu estou? Qual que é o meu risco cardiovascular? É hora de eu fazer um controle? Não é hora? Que idade eu tenho? Que idade que isso começa? Então, setembro serve para isso, para a gente olhar isso, né? Se perguntar como é que anda a minha saúde cardiovascular e quem não sabe procurar um especialista para fazer essa avaliação. Doutor, e quando muitas vezes olhamos para si, muitas vezes até paramos para observar detalhes simples do nosso dia a dia que é só ali colocado em evidência quando estamos diante de um maior problema, ou nesse caso, um problema evidenciado ou confirmado com o nosso coração. Como você mesmo falou, se voltarmos um pouquinho, pararmos e prestarmos mais atenção no nosso dia a dia, que aí vai para o foco também família, porque quando eu começo a cuidar de mim, ao redor, na minha família, todos também seguem a mesma linha, com certeza teríamos mais a prevenção falando no nosso dia a dia nessa relação com a saúde, né? Com certeza. As duas principais doenças hoje em dia que têm uma transmissibilidade genética são as doenças cardiovasculares e os cânceres, né? Então, falando da doença cardiovascular, eu tenho um pai que morreu de infarto, eu tenho um avô que morreu de infarto, e eu aos 30 anos já estou obeso, continuo fumando, não olho minha pressão, não vi nunca meu exame de colesterol e diabetes. Então é um grande candidato para ter um evento cardiovascular entre 40 e 50 anos. Então, assim, a importância de saber a sua carga genética, a importância de saber seu real estado de saúde, de saber sua pressão, de saber sua diabetes, são fatores que são hoje controláveis, com medidas não farmacológicas, com atividade física, com uma alimentação mais saudável, e além de tudo a gente tem uma gama de remédio para controlar aquilo que a gente não consegue sozinho. Pressão, doutor. Algumas pessoas relatam que quando vão medir a pressão está um pouco mais acelerada, um pouco mais elevada e fica por isso. Não tem uma sequência desse acompanhamento. Até que ponto isso se torna prejudicial? Isso é uma coisa muito importante. As pessoas às vezes levam para os dois lados. Vou no consultório médico, estou nervoso, ele mediu minha pressão, deu alta, e isso passou despercebido. Foi só por causa do nervosismo. O ideal é que qualquer medida de pressão acima dos valores normais, seja acima de 14/9, né, eu faço uma verificação várias vezes. Então, assim, eu não posso estar nervoso todas as vezes aquela semana que eu medi a pressão. Mede a pressão antes de dormir, estou na cama pronto para deitar, relaxado, tenho aparelhinho, mede a pressão, aquela hora não é para estar nervoso, né? Então, se todas as medidas da pressão derem acima do normal, com certeza a tua pressão deve estar alterada e precisa de uma avaliação mais minuciosa com relação a isso. Obesidade, doutor. O país, ele é campeão no mundo, né? Com o número de obesos, isso já antes da pandemia. Agora, com a pandemia, mais de 1 ano e meio lidando com essa situação, a tendência é piorar ainda mais, que a gente já observa no nosso dia a dia. E essa relação também do peso acima ou da própria obesidade com o nosso coração. As doenças cardiovasculares, elas são ligadas com as duas partes. A genética que a gente já conversou, outras são os hábitos de vida, né? E o coração sofre muito com os hábitos de vida ruins. O que a gente fala? Uma alimentação errada, falta de exercício vão levar à obesidade. Hoje a gente tem uma população que em torno de 60% a 70% tem alteração do peso.
uma parte obesa e uma grande parte com sobrepeso. Não é fácil se manter saudável, não é fácil se manter no peso adequado. Por isso a grande prevalência das doenças cardiovasculares. Geralmente quem tem acima do peso são pessoas que têm uma alimentação rica em gordura, têm alimentação rica em açúcares, que são grandes inimigos para o coração. Falando da alimentação, já puxando esse gancho, a gente tem esses 3 inimigos. A parte das gorduras, os açúcares e o sal. São os 3 grandes inimigos com relação à alimentação. O sedentarismo também é um inimigo do coração. As pessoas que fazem atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana, têm uma redução muito importante do risco de morrer de infarto ou de acidente vascular encefálico. Muitas pessoas não têm tempo, ou pelo menos colocam isso como desculpa para não fazer nenhuma atividade física. Como é que a gente pode também lidar com esse nosso dia a dia, achar um tempinho ao longo de todo o período para poder mexer no nosso corpo? Isso é uma coisa muito interessante. Até então se sabia que as atividades físicas programadas reduziam o risco cardiovascular. E começou a entender e comparar o quê? As pessoas que trabalham no escritório, que vão de carro, sobem, sentam o dia todo, com pessoas que trocam o sapato alto, trocam o sapato pelo tênis, vão caminhando para o trabalho, sobem a escada do seu prédio a pé. E perceberam que essas pessoas, que a gente chama que tem um dia a dia ativo, tiveram uma redução importante da mortalidade, comparada até a algumas que fazem atividade física. Então, se a gente tornar o nosso dia a dia mais ativo, trocando o elevador pela escada, trocando os pequenos trajetos de carro pela caminhada, ajuda muito o coração. Isso tem feito que a gente incentive os nossos pacientes a ter esse dia a dia mais ativo. Por isso que as pessoas que trabalham na roça, que trabalham não sei o que, tinham uma sobrevida boa. Por quê? Porque eles tinham dia a dia ativo, eles não eram atletas, mas estavam sempre em movimento, queimando as calorias que fazem mal para o coração. Doutor, descobri um problema cardíaco. E agora? Onde vocês entram dali para frente nessa rotina do próprio paciente e principalmente o que passa a ser rotina para esse paciente? O paciente ele pode descobrir a doença do coração de 3 maneiras. Tá? A primeira, a mais catastrófica, é infartando. Um evento agudo, dor no peito, chega no hospital, está infartando, cateterismo, angioplastia e assim por diante. Esse aprendeu a lição da pior maneira. Esse paciente vai ser tratado, então hoje em dia a gente tem uma mortalidade de paciente infartado na nossa instituição baixíssima. Então assim, no último ano a gente não perdeu nenhum paciente. A gente está 12 meses sem nenhum óbito por infarto na instituição. Essa é uma vitória nossa, uma coisa muito importante, trabalho conjunto de uma equipe organizada, de cardiologista 24 horas, da disponibilidade disso na cidade de Blumenau. Outra maneira é eu sentindo, a Denise está começando a caminhar, sentiu dor no peito. Caminha, sentiu dor no peito, então através de um sintoma ou falta de ar. Procura o médico, faz o diagnóstico, não teve lesão cardíaca ainda, vai tomar seu remédio e vai se tratar. E a outra é fazendo seus check-ups. Eu não sinto nada e no check-up o médico descobriu uma alteração. Então são as 3 maneiras, todas elas a gente tem métodos hoje de resolver, métodos de conseguir contornar a doença, para fazer com que as pessoas tenham a sua sobrevida de 80, 85 anos. A gente tem paciente infartado com 20 anos de infarto, 30 anos de infarto, e tem uma qualidade de vida boa. Tem paciente infartado que joga futebol, tem paciente que tem uma vida normal, a gente olha e não diz que aquela paciente tem doença cardíaca. Do real benefício que hoje os tratamentos têm e do impacto da mudança no estilo de vida. Então a maioria das pessoas, quando tem uma doença, logo aquele choque, que a gente percebe o quê? Aqueles que abraçam a qualidade de vida, que tomam sua medicação, mudam o jeito de fazer exercício, mudam a alimentação, têm uma vida normal e se tornam muito mais saudáveis e infartados do que antes disso. Isso contagia, né, doutor? Muito, contagia, muito. É verdade. 2 situações na questão dos vícios, doutor, em especial aqui, o álcool e o cigarro. Também esses 2 fatores comprometendo o corpo como um todo, mas nesse caso aqui o coração. O cigarro é um grande inimigo, ele ajuda muito a fazer o entupimento das artérias, seja no coração, seja no cérebro, seja na perna, então ele prolifera muito, acelera muito a doença de entupimento. E o álcool, ele tem um componente no quê? No descontrole da pressão. Quando eu exagero no consumo de bebida alcoólica, eu tenho alteração da pressão. E existe também, quando exagero no álcool, a doença chamada do coração grande. O álcool é capaz de fazer o coração crescer de maneira tóxica. Então existe isso, uma das 4 principais causas de coração grande no Brasil é o exagero do álcool. Olha que importante. Chegar antes é importante, prevenção mais ainda, ou pelo menos chegar no tempo certo, na hora certa para salvar uma vida, doutor. O seu recado final para quem nos acompanha agora, nesse Setembro Vermelho. Aproveite o mês de setembro para olhar a sua saúde cardiovascular. Faça seu check-up, examine os seus fatores de risco e aborde eles o quanto antes. Quanto antes corrigir o que está de errado, seu fator de risco, mais anos de vida você vai ter com certeza. Viver mais e melhor. Viver mais e melhor. Obrigada, doutora. Obrigado. Até uma próxima oportunidade, tá?
Gente, intervalo comercial, na sequência tem muito mais. O nosso programa que está apenas começando, mas ainda hoje muitos assuntos ainda que serão colocados em evidência aqui na programação da TV Galega e, claro, você continua conosco. Eu volto já.